Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena, e eu assisti a Loucas em Apuros. Mas ignorem esse título em português, porque eu sei que esse título em português, Loucas em Apuros, acaba fazendo soar como aquelas comédias que, sei lá, no passado passavam na sessão da tarde e que eram anunciados com 4 amigas numa aventura muito maluca, esse tipo de filme, e que normalmente eram filmes petésteres, com piadas óbvias. O título não faz jus ao filme, porque Loucas em Apuros é muito, muito bom. O filme, ele gira em torno de de 4 amigas, mas a protagonista é vivida pela Ashley Park, uma garota chinesa que foi adotada por pais norte-americanos, e na infância, pequenininha, ela acaba fazendo amizade com a única outra garota chinesa da vizinhança, e que a defende quando ela sofre bullying de um menino racistinha. Bonitinho, racistinha. Parece que é mais bonitinho falando racistinha. E aí elas crescem, né? E essa menina que foi adotada vira uma advogada e ela recebe a incumbência. Inclusive o chefe dela é vivido, um parênteses, pelo Timothy Simmons, eu acho, que é do VIP, que é o, enfim, parênteses, mas é porque eu lembrei de VIP, VIP é fantástico, um dia eu tenho que gravar um vídeo sobre VIP. E ela recebe a incumbência de ir para a China fechar um acordo com o cliente. E como ela não fala mandarim, ela leva a amiga dela, essa amiga de infância, que é vivida pela Sherry Cola, e essa Sherry Cola, por sua vez, essa amiga dela, Lolo, leva uma prima, que é Olho de Peixe Morto, na tradução em português, que é vivida por uma atriz chamada Sabrina Wu. Aliás, eu não sei se eu falo atriz, ator, porque, se eu não me engano, é não binário. Enfim, a Sabrina Wu, excelente. E lá ela encontra uma amiga da faculdade, nessa protagonista, uma amiga da faculdade, que é vivida pela Stephanie Hsu. De tudo ao mesmo tempo, em todo lugar, ao mesmo tempo, tudo tá aí, ao mesmo tempo, tudo no mesmo lugar. É um filme que eu adoro, mas que eu nunca consigo falar o título. E lá, quando elas estão na China, a Lolo, essa amiga vivida pela Sherry Cola, convence ela a ir procurar a mãe biológica dela. E aí elas se perdem na estrada e 1000 aventuras acontecem com muitas atrapalhadas. E primeiro que a química entre as 4 atrizes, Ashley Parker, Sherry Cola, Stephanie Hsu e Sabrina Wu, é uma química sensacional. Existem muitas convenções desse tipo de comédia, né, de amigos que pegam a estrada, Se Beber Não Case, ou Motoqueiros Selvagens, ou até mesmo alguns elementos de Missão Madrinha de Casamento, né, grupos de amigas ou amigos em viagem. Então existem o tipo de confusão, o tipo de contratempo que eles enfrentam, os conflitos que surgem entre elas, né, os perdões e as reconciliações. Existe muito disso no filme. Mas é aquela velha história. Clichê é clichê porque funciona. O que importa, né, muitas vezes não é o clichê, é como ele é utilizado. Então, mesmo quando o filme utiliza convenções, alguns clichês desse tipo de gênero, ele faz funcionar. Primeiro que existe uma questão muito interessante, que é o fato de que são 4 protagonistas descendentes de asiáticos. Vai começar esse papo chato de representação. Primeiro que, né, se alguém já reclama de cara de uma conversa sobre representação, o problema está com a pessoa, não está com a necessidade que a sociedade tem de evoluir. Mas vamos considerar, né, tudo saco cheio. A questão é muito simples. Eu digo isso sempre. E aí, né, não tem como não falar, eu como homem branco, cis, hétero, etc., eu tô cansado de ver filme que é contado a partir do meu ponto de vista, do homem branco, hétero, cis, né, seja uma comédia, seja drama, seja terror, seja o que for, normalmente o protagonista... Então, assim, eu nunca entendo quem reclama quando vê um filme que tem como protagonista pessoas que têm experiências e vêm de culturas muito diversas da nossa. Porque para que eu quero ver sempre o meu ponto de vista? Eu quero mais com esse ponto de vista diferentes. Né? Ver o humor que pode ser extraído, por exemplo, olha só, uma coisa que me surpreendeu no filme. O humor que vem no filme, por exemplo, que ele extrai do fato de uma família chinesa, por exemplo, ficar ressentida por ser confundido com sul-coreano. Aí uma rivalidade regional.
e que muitas vezes a gente não se atenta, né? Que eu não sei, pode ser uma meio coisa, essa coisa boba Brasil e Argentina que alguns têm com essa rivalidade. Uma coisa seria meio assim com China e Coreia do Sul. É interessante, eu nunca vi isso. Por quê? Porque normalmente o protagonista não é asiático. Então extrai humor de fontes que são inéditas, ou pelo menos com as quais eu tenho pouquíssima familiaridade. Isso é muito bacana. Né? Porque é muito difícil você rir quando você já conhece a piada. Agora, quando a piada ela vem a partir de um enfoque novo, ela se rejuvenesce, ela é recriada, ela funciona. E o filme tem essa vantagem. E, além disso, de fazer essas brincadeiras que são específicas culturalmente falando, mas que, de certo modo, também acabam sendo universais, e por isso nós conseguimos rir, né? O homem branco consegue rir daquela situação vivida por aquelas 4 garotas descendentes de asiáticos, porque certas coisas são universais. Ao mesmo tempo, como é preciso dar muito crédito à diretora, Adele Lim. É o primeiro filme dela na direção, inclusive. Ela foi uma das roteiristas de outro filme protagonizado por asiáticos, que é sensacional, se você não viu, busque, chamado Crazy Rich Asians, Podres de Rico. Esse filme tem que receber sempre o título, acho que é Podres de Rico, Loucas em Apuros, enfim, que é um filme também muito divertido. Mas o filme também lida com questões como, por exemplo, assimilação, com identidade. A personagem da protagonista, Ashley Park, por exemplo, vivida pela Ashley Park, ela tem uma questão de identidade que é muito interessante, que é o fato de que ela foi adotada, então ela cresceu nos Estados Unidos, as referências dela são norte-americanas, as amigas até brincam que ela é mais branca do que asiática. Então ela é branca demais para se sentir em casa na China, mas ao mesmo tempo ela é asiática demais para se sentir em casa nos Estados Unidos. Então, o filme usa essa crise de identidade dela, que depois, inclusive, vai ter uma outra reviravolta que eu não vou estragar, mas é bem bacana e divertida, para não só discutir algo interessante, mas ao mesmo tempo fazer humor. E o filme, ele é de humor, assim, muitas vezes escrachado. As piadas e as cenas e as gags envolvendo sexo, por exemplo, de uma maneira muito franca, não vou dizer gráfica, porque o filme não é pornográfico, mas assim, puxando o limite até o possível e extraindo graça ao mesmo tempo. Enfim, é um filme que é dinâmico, ele tem 90 e poucos minutos, estou sentindo falta disso, né, porque agora todos os filmes têm que ter 3 horas de duração, 3 horas e meia. Então você pegar um filme que é uma comédia assim, ela vem, faz o que se propõe a fazer e acabou. Né? Tá, te fazer e acabou. 90 minutos, 95 minutos, ai, delícia. Enfim, como eu falei, a Adele Lim, que é a diretora, que é uma diretora estreante, revela, né, expõe um talento, um timing cômico que funciona muito bem. Como eu falei, as 4 atrizes são brilhantes. Eu não vou estragar a piada, mas enfim, tem um plano específico no filme. Vocês vão ver quando vocês assistirem, eu não vou dar spoiler, mas tem um plano específico no filme que quando esse plano aparece eu me lembrei imediatamente de Quem Vai Ficar com Mary. De outro plano específico que tem Quem Vai Ficar com Mary. Que quando vocês assistirem vocês vão lembrar, vocês vão ver aquele plano e vão falar assim, já sei qual é o plano do Quem Vai Ficar com Mary que o Paulo está falando. E que me surpreende, e que ele surge de uma maneira tão inesperada que assim, é muito divertido. Eu realmente gostei muito de Loucas em Apuros. O filme cumpre a sua função. É um filme leve, é um filme divertido, é um filme que explora as possibilidades que vêm do fato de ser um elenco composto por minorias. Tem identidade cultural, mas ao mesmo tempo é universal. Tem timing cômico, leva a gente a se importar com os personagens. Acaba recaindo um pouquinho no Água com Açúcar no terceiro ato, um pouquinho demais. Mas enfim, considerando o que veio antes, eu dou esse desconto. Mas eu gostei bastante. Loucas em Apuros. É isso. Um grande abraço. Bons filmes.